A semana foi de agravamento nos casos e óbitos por Covid-19 no Rio Grande do Sul. O estado teve, na quarta-feira, um dia recorde de novas mortes relacionadas à doença. De acordo com o mais recente boletim da Secretaria Estadual da Saúde, mais 96 pessoas perderam a vida para a doença. Isso representa 10% das 968 mortes registradas em todo o território nacional na quarta-feira, o maior valor diário desde 15 de setembro. Pelo terceiro dia seguido, a pasta estadual registrou números expressivos de vítimas da doença. Na segunda, foram 94 mortes. Na terça, 85. E com isso, já são 7.862 mortes em decorrência do vírus SARS-CoV-2. Esses números chegam em um momento de preocupação internacional com as festas de final de ano, quando muitas famílias se reúnem para celebrar o Natal e também o Ano Novo. Apesar de preocupantes, os dados são crônica de uma morte anunciada. Nas ruas, pessoas se locomovem sem máscaras, aglomerações em bares são vistas com muita frequência, assim como notícias de festas clandestinas fechadas pela polícia. No dia 27 de novembro, quando o mapa preliminar do distanciamento controlado classificou, pela primeira vez, todas as 21 regiões Covid em bandeira vermelha, o governador Eduardo Leite se referiu à situação do estado como o pior momento da pandemia de coronavírus até agora. É um alerta que se apresenta para o nosso estado na mesma direção do que está acontecendo em outros estados do Brasil. Estamos, de fato, vivendo uma segunda onda de coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, como também outras regiões estão vivendo. E por isso a gente reforça o pedido de cuidado de todos. No Direto ao Ponto, nós discutimos o momento epidemiológico vivido pelo Rio Grande do Sul. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. A região sul do Brasil é fortemente afetada pela segunda onda da Covid-19. 48% dos 70.574 casos registrados no país na quarta-feira ocorreram na região sul. Aqui no Rio Grande do Sul, foram 6.618 diagnósticos positivos, e com isso, o RS já soma um total de 388.704 casos confirmados, espalhados por todos os 497 municípios. Destes, 362.214, ou 93%, já se recuperaram, enquanto 18.583, ou 5%, estão em acompanhamento. E por conta desse cenário, Porto Alegre não terá festa de Réveillon este ano. A Prefeitura oficializou nesta semana a proibição do evento, que nos últimos 2 anos ocorreu na Orla do Guaíba. A decisão se dá como forma de manter as orientações de distanciamento social para que se tente frear os altos números de transmissão na capital. Conforme a Secretaria Municipal da Cultura, o cancelamento do tradicional evento tem o intuito de proteger a vida dos porto-alegrenses. Para se ter uma ideia, no ano passado, mais de 160 mil pessoas acompanharam a festa, que contou com shows em frente à usina do gasômetro. Na terça-feira, a Prefeitura já havia informado sobre o cancelamento do Carnaval de 2021. O comunicado foi divulgado pela Secretaria Municipal da Cultura, que acatou um pedido da União das Escolas de Samba de Porto Alegre, a UESPA, e da União das Entidades Carnavalescas do Grupo de Acesso de Porto Alegre. Além disso, o Carnaval de Rua também deve ser cancelado. Quando a Covid-19 era ainda mais desconhecida, médicos cogitavam que o vírus perderia força no calor. Mas a realidade se mostrou diferente.
Em nenhum momento desta pandemia os gaúchos se infectaram e internaram em hospitais tanto quanto nas últimas semanas. E o ritmo de contágio agora está pior. E a média móvel de infecções é maior do que aquela de agosto. Para falar sobre esse assunto, a minha colega Brenda Fernandes conversou com o infectologista André Luiz Machado, médico do Hospital Conceição de Porto Alegre. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pela disponibilidade, né, doutor, de, no meio da sua rotina profissional, poder falar conosco rapidinho. Os números epidemiológicos que temos agora são ainda mais altos do que aqueles que tínhamos no inverno. Que leitura o senhor faz deste cenário e o que isso nos mostra sobre a SARS-CoV-2? Na verdade, os números mais elevados vêm de encontro ao relaxamento por parte da população quanto às medidas de isolamento, né? E de retomada das atividades, principalmente econômicas. Claro que isso é importante para a economia, para o país, mas a doença continua ativa. Infelizmente, nós não temos nenhum tratamento que seja eficaz e ainda não temos uma forma de prevenção mais eficaz do que o uso de máscara e do que o distanciamento, né? Então, enquanto o vírus estiver nos cercando e a população mantiver essas medidas assim de relaxamento quanto às rotinas, os casos vão aumentar. E eles aumentaram agora, nos últimos 30 dias, coincidindo com esses relaxamentos, né, quanto às medidas de isolamento. E isso é preocupante porque a ocupação dos leitos de enfermaria e de UTI dos hospitais está aumentando dia a dia. Os pacientes, eles não internam num dia e tem alta no outro, né? Os pacientes internam, normalmente ficam pelo menos 10 dias internados quando tem uma evolução favorável das doenças. E a gente não tem uma capacidade, um turnover de leitos suficiente para atender toda a população se a população continuar não respeitando as medidas de distanciamento e as medidas de controle, né, quanto a evitar as aglomerações, por exemplo. Sim. E você considera que agora esse relaxamento ele pode piorar com a evolução da vacina, né? A gente está cada vez mais próximo de iniciar essa imunização. Você acha que a população pode entender isso de uma outra forma e relaxar ainda mais essas medidas sanitárias? Eu vejo assim a mudança assim, no comportamento da população, na minha opinião, ela é pautada primeiro no cansaço, né? As pessoas cansaram de ficar em casa, viram que num primeiro momento isso pode ter surtido um efeito positivo, mas não tão significativo assim, porque muitas dessas pessoas tiveram os seus ganhos diminuídos, muitas perderam emprego e precisam se sustentar. Então, acho que o impacto que as medidas iniciais do primeiro semestre trouxeram para a população do ponto de vista econômico fizeram com que elas começassem a relaxar nesse segundo momento do aumento de casos. Associado a isso, outras duas percepções. A primeira é de que a maioria dos casos de infecção por SARS-CoV-2 tem um desfecho adequado. A população está se dando conta disso. Isso é um ponto positivo, ter um desfecho adequado da doença, mas o fato de ter um desfecho adequado em 80%, 85% das vezes não impede que uma parcela da população precise internar para dar atendimento e cuidados a nível hospitalar. E isso acaba tendo um número bem maior do que a disponibilidade de leitos, né? E ali na frente, com a percepção por parte das pessoas quanto à possibilidade de vacina, né, acaba contribuindo nesse relaxamento. Só que essas estratégias vacinais vêm se demonstrando seguras, mas a eficácia delas está sendo estudada.
né? Não são estudos concluídos quanto às vacinas que são suficientes para, de fato, estabelecer que elas têm um poder de proteção significativo. Apenas vacinando a população agora, no segundo momento, que também vai se dar continuidade à capacidade de imunização, de proteção que essas vacinas têm. Então, apesar da população ter essa expectativa quanto a essa estratégia de prevenção, que é a vacina, muito cuidado, porque os dados que nós temos em relação aos estudos são bastante animadores, mas representam uma parcela muitíssimo pequena da população. A gente precisa ter mais dados, né, quanto à aplicação dessas vacinas. E a gente vai começar a ter agora nos próximos meses, quando então começa a se vacinar um número maior de pessoas. Cabe ressaltar, por exemplo, que a partir do momento que se começou a estratégia vacinal no Reino Unido, nas primeiras 24 horas, 2 casos já de evento adverso grave relacionado à vacina, duas reações alérgicas graves, né, que até então nos estudos não haviam sido detectadas. Então, já há uma restrição, por exemplo, quanto à vacina aplicada no Reino Unido, de que pessoas com história já de alergia grave, de choque anafilático prévio, não têm indicação de fazer a vacina lá aplicada para SARS-CoV-2, no caso a vacina da Pfizer. Então, apesar de ali na frente ter essas perspectivas positivas quanto a uma estratégia de prevenção, ainda é muito cedo para as pessoas relaxarem e acharem que está tudo resolvido, porque essas impressões quanto às vacinas ainda podem nos surpreender de acordo com o aumento do número de indivíduos que começam a ser vacinados. Sim. Doutor, e de que forma a gente poderia reverter essa situação, tanto do relaxamento dos protocolos, quanto dos números epidemiológicos altos? O lockdown seria uma solução? Eu acho que o lockdown é algo assim muito radical, né? Não sei até que ponto isso poderia surtir um efeito na ocupação dos leitos, porque a gente tem a questão do tempo de incubação da doença, que é a média de 5 dias, mas que pode durar até 14 dias, né? Fazer um lockdown nesse momento, tu tem que ter um planejamento de uma retaguarda de leitos para os próximos 14 dias, porque mesmo tu impedindo as pessoas de saírem para as ruas, já tem pessoas que estão com a doença incubada e que precisarão ser acompanhadas e tratadas nos próximos dias. Eu acho que o gestor ele não pode botar apenas na mão da população a responsabilidade quanto ao comportamento da pandemia, no sentido de vocês precisam usar máscaras, vocês precisam ficar em casa. Essa é uma estratégia válida e reconhecida cientificamente, e precisa ser usada. Mas a gente precisa começar a atuar em outra linha também. O gestor precisa fazer campanhas, por exemplo, de conscientização da população quanto a reconhecer precocemente qualquer sintoma sugestivo de infecção por SARS-CoV-2 e orientar essas pessoas a procurar assistência, dar, né, a possibilidade dessas pessoas serem assistidas por um médico, uma rede de saúde e serem testadas, né? Precisa-se campanhas de conscientização por parte do gestor quanto a mostrar para a população, a orientar a população, explicar para eles quais são os sintomas sugestivos de infecção por SARS-CoV-2, orientá-los a procurar assistência médica e prover exame e cuidado, né? Essa estratégia ela ajuda de uma forma muito significativa a quebrar a cadeia de transmissão do vírus, né? Porque uma pessoa que está com dor de garganta, daqui a pouco tem um entendimento que tem essa dor de garganta porque dormiu na noite anterior sem camiseta, por exemplo, né? E vai trabalhar, segue trabalhando 2, 3 dias com a mesma dor de garganta e está contaminando outras pessoas. E, então precisa ter essa conscientização por parte da população de reconhecer os sintomas precoces e procurar assistência. Só que essa conscientização ela parte do gestor. A
digno e com testagem. Eu acho que isso não foi feito na primeira parte da pandemia, né? E deveria já ter sido iniciado antes mesmo de começar o aumento do número de casos nessa segunda parte da pandemia no nosso estado. Certo. E para concluir, doutor, quais são as perspectivas para os próximos meses? Na Inglaterra fala-se de uma terceira onda, o mesmo que a autoridade de alguns países orientais. É possível prever um novo aumento de casos em um futuro não tão distante? A gente precisa ter muita cautela ainda, né? A doença ela está em plena atividade, nós não temos ainda uma forma de prevenção definitiva, as vacinas estão sendo avaliadas e a população começa a ser imunizada, mas ainda não há uma certeza do poder dessa imunização e por quanto tempo as pessoas ficarão imunizadas. Então, precisamos ter cautela, porque é uma doença com uma alta taxa de transmissibilidade e de infectividade, e ela não nos deixará um curto espaço de tempo, né? Se espera, assim, novos picos dessa pandemia no mundo todo. No Brasil não vai ser diferente, e precisa, então, a população se conscientizar de adequar o seu estilo de vida, adequar a sua rotina a esse novo momento, né? Procurando o distanciamento social, o uso de máscara, o reconhecimento precoce dos sintomas e a assistência à saúde com a testagem. São formas ainda que a gente precisa trabalhar bastante para que possa, né, esse conjunto de estratégias ajudar a diminuir, a quebrar a cadeia de transmissibilidade do vírus, porque é um vírus que está circulando no nosso ambiente e não vai nos deixar num período tão curto de tempo. O episódio de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Raup e a edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.